Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero ler aqui em Salmos 31, versículo 24, que diz o seguinte: Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então vamos esperar, depositar nossa confiança em nosso Deus, que Ele é justo e fiel, e Ele conhece tudo aquilo que passa em nosso coração, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Entrega o teu problema, entrega a tua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, que Ele te ajudará, e tenha esperança que você vai passar e vai cantar um cântico de vitória em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento, vamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor. Deus, Tu és grande, Tu és lindo e Tu és maravilhoso, Pai. Estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor nos fortaleça. Eu peço que o Senhor coloque em nossos corações coração que tem esperança, coração que espera no Senhor e que entende o Seu tempo, Pai. Visita cada pessoa que sai do outro lado, Senhor. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe, Pai. Que o Senhor fortaleça a sua vida, a sua família, o seu coração e que possa entender, Pai, que todos nós somos fracos, Senhor, mas entre nós somos fortes, Senhor. Sustenta as nossas vidas, nos fortaleça diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo nesse momento. Diga assim: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele. Diga, Jó. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Diga: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor. Diga a Ele a glória. A Ele a glória. Louve aí na sua casa e diga: a Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Então louve assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez e essa semana estaremos estudando a lição de número 11, que tem por tema os sinais do fim. Nosso objetivo é apresentar o sermão profético de Jesus, que trata dos sinais do fim, para mostrar que precisamos ser perseverantes e estarmos vigilantes até a volta de Jesus, no grande e último dia. O texto básico: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Está lá em Mateus 24, verso 3. A introdução nos diz: o fim do mundo é um assunto que sempre despertou muita curiosidade na humanidade. Ao longo da história mundial, diversas datas foram marcadas anunciando o fim dos tempos.
De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus é um tema essencialmente ligado à volta de Jesus Cristo no último dia, marcando o início de um novo tempo com o pleno estabelecimento do reino de Deus. Neste estudo, vamos falar sobre escatologia, uma doutrina que estuda os eventos futuros, especialmente os acontecimentos acerca do fim. Este termo é formado por duas palavras gregas, eschatos, que significa extremo ou último, e logos, que significa estudo. Deste modo, o termo escatologia pode ser definido como o estudo das últimas coisas. É sobre isso que trata o sermão profético de Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre os sinais do fim, lá onde está descrito lá em Mateus, capítulo 24 em diante, onde Cristo mostra, ele conta para os discípulos os sinais que antecederão a volta de Cristo pela segunda vez. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que já vem acontecendo no mundo, fazer uma associação sobre o que ainda vai acontecer e aquilo que está descrito na Bíblia. A primeira pergunta nos diz o seguinte: o que é escatologia? Porque o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e 25, pode ser considerado um sermão escatológico. Baseado na introdução. Como a gente acabou de ver, escatologia é uma doutrina que estuda os eventos futuros. É um estudo que se preocupa em conhecer o que vai acontecer mais para frente, o que vai ocorrer em tempos futuros. Então, assim, a gente pode compreender que o sermão de Cristo ele é escatológico. Por que ele é escatológico? Porque ele aborda sobre questões do fim do mundo, sobre o que iria acontecer, quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta. Por isso, assim, precisamos ter em mente que é preciso examinar as Escrituras, é preciso entender, pedir discernimento ao Senhor para podermos interpretar de fato o que está descrito. Infelizmente, muitas pessoas têm utilizado o Evangelho, têm utilizado a palavra para falar a sua maneira, de acordo com a sua visão. Não é assim. A visão da Bíblia é uma só. Nós temos que pedir direção ao Senhor para podermos entender e aplicar as pessoas e compartilhar as pessoas. Só assim estaremos fazendo estaremos fazendo o certo, estaremos cumprindo com a missão que Cristo nos confiou. Por isso que o sermão de Cristo, lá em Mateus 24, ele é escatológico. Porque ele fala sobre o que vai acontecer e como devemos esperar, como devemos nos manter firmes nos períodos de dificuldade que irão acontecer, que já estão acontecendo, que já estamos vivenciando. Vamos à segunda pergunta. Qual era a relação dos judeus e dos discípulos com o templo em Jerusalém? Qual foi a profecia de Jesus sobre o templo na cidade? Leia o item 1 e Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 3. Qual era o sentido que o templo tinha para os judeus? O templo de Jerusalém, ele significava o símbolo da fé judaica e sinal da presença de Deus no templo. Era onde as pessoas iam para poder falar com Deus, poder ter um encontro com o Senhor. E isso era um símbolo para aquele povo muito importante e que qualquer palavra, qualquer ofensa que era dita contra o templo fazia com que aquele povo se irritasse bastante, sobretudo os líderes religiosos que ali estavam organizando e administrando o ensino da palavra. Mas Cristo, quando ele vai olhar, quando ele discursa, quando ele profetiza sobre aquele templo, ele estava em período de de restauração, estava sendo reformado. E Cristo, ele, ao observar tudo isso, ele faz uma profecia e diz o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 2, se você quiser acompanhar. Cristo, ele profetizou que o templo seria destruído. E realmente aconteceu. Como aconteceu? No ano 70, os romanos vieram e destruíram todo o templo, toda a cidade. Mas não somente a cidade.
Aquele povo também, muitos foram mortos, muitos sofreram. Mas Cristo, um ponto interessante é que Cristo não estava falando somente do templo, não estava profetizando apenas sobre o templo, mas sobre a consumação final, o glorioso e terrível dia da sua volta. Ele estava dizendo que não sobraria pedra sobre pedra, todas seriam derrubadas. Ele estava dizendo também em relação ao mundo. O que iria acontecer, que iria deixar o mundo de cabeça para baixo, as situações que ocorreriam, e por isso Cristo faz uma alusão, ele, através dessa profecia, faz uma alusão também ao que iria acontecer no futuro. Por isso que precisamos entender, pedir discernimento do Senhor, para podermos compreender a palavra, compreender o que está sendo dito, para que não possamos ter informações, não possamos ter entendimentos errados, entendimentos contraditórios. Precisamos sempre seguir o que está na palavra, para que possamos compartilhar com as pessoas de maneira correta, da maneira sensata, da maneira, sobretudo, sábia. Vamos à terceira pergunta. Quais sinais marcam o princípio das dores e a grande tribulação? Leia Mateus capítulo 24, do verso 4 ao 25, e os itens 2 e 3. Cristo, em seu discurso, em seu sermão, ele fala para os discípulos o que viria a acontecer, o que seriam esse princípio das dores e a grande tribulação. E dentro delas, Jesus Cristo fala que esses momentos são marcados pelo engano, com o surgimento de falsos profetas, com guerras, fome, misérias, catástrofes da natureza, terremotos, tsunamis, furacões e outros flagelos que são e serão cada vez mais frequentes no noticiário mundial. Será que você tem visto muita coisa como essa que eu acabei de falar? Terremotos, tsunamis, falsos profetas, que infelizmente muitos têm usado a palavra do Senhor para se enaltecer, para se colocar acima do Evangelho, acima de Cristo. Nem falam mais em nome do Senhor, mas em seu próprio nome. Ele tem poder para fazer aquilo, para fazer tanta coisa. E infelizmente tem levado muitos ao abismo. Por isso que precisamos ter cautela em tudo. Cristo, ele faz o seguinte, ele nos adverte: tenham cuidado para que vocês não caiam em tentação. Porque se não tivermos atentos ao Senhor, iremos cair, iremos ceder às tentações e passar a aceitar aquilo que é dito por esses homens, por esses falsos profetas. Outro ponto interessante é que Cristo ele faz uma comparação a esse princípio das dores com as contrações que uma mulher grávida sente quando está prestes a dar à luz. Veja como será terrível esse momento. Mas não será o fim, apenas o início. Outro exemplo que Cristo fala é que acontecerá a grande tribulação. O que é? O que vem a ser isso? Será um período de maior dor e sofrimento na terra. Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 24, verso 21. Serão dias terríveis como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Além disso, será nesse momento, na grande tribulação, que surgirá o maior perseguidor aqui na terra dos cristãos, o anticristo. Ele virá com o intuito de promover a paz, a falsa paz ao mundo. Ele conseguirá ter todo o poder do planeta em suas mãos e ele será um perseguidor ferrenho dos cristãos e vai fazer todo o possível para tentar derrubar o povo de Deus. Mas sabemos que o inimigo não tem poder para nada. Ele só se levanta para cair, porque ninguém, nem o diabo, pode com o nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo ele é muito forte. Não há nada nesse mundo que possa superar. Por isso que precisamos estar atentos a tudo. Precisamos ter consciência que, apesar das dificuldades, Cristo, o Senhor, ele tem um cuidado muito grande com o seu povo. Pois, mesmo nesse período de grande tribulação, será um período de muita dor, muita dificuldade, Jesus Cristo, para nos ajudar, ele vai abreviar o tempo, ele vai diminuir as horas, vai diminuir a quantidade de minutos, pois ele sabe que um ser humano, um grupo de pessoas
os cristãos não vão conseguir passar por muito tempo sofrendo. Por isso que ele vai abreviar esses dias, para que sejam os mínimos possíveis que vão realmente preceder a volta de Cristo. Quando chegar na grande tribulação, vai faltar só isso daqui, quase nada, o tamanho de uma agulha para Cristo voltar. Mas mesmo nessa dificuldade que estaremos passando, que iremos passar, Cristo ele cuida, ele continua cuidando do seu povo, que ele vai abreviar o tempo, fazendo com que não soframos mais do que aquilo que está descrito na Bíblia. Mas para isso, para que o cristão se mantenha firme até lá, ele precisa buscar o Senhor sabedoria, buscar o Senhor força, buscar no Senhor paz, alegria, coragem, determinação, para que possa cumprir a palavra. Pois muitos se manterão fiéis, porém outros, devido à forte pressão, infelizmente deixarão de seguir o Evangelho. Por isso que precisamos ter em mente que é somente no Senhor e pelo Senhor que chegaremos ao nosso objetivo final, que é a nossa salvação, a nossa coroa da vida eterna. Amém? Vamos à nossa quarta pergunta. Eu espero que vocês já compreenderam essa lição, porque é uma lição de muita riqueza, muito conhecimento. Espero que vocês já entenderam aquilo que estamos transmitindo para você. Amém? Qual será o maior evento da história mundial? Quando acontecerá? Como devemos esperá-lo? Baseie-se nos itens 4 e 5 e leia Mateus capítulo 24, do verso 30 ao 37. Qual será o maior evento da história? Será que foi a Segunda Guerra? Será que foi esse coronavírus, o período do corona? Não. O maior evento da história será o dia que o Senhor rasgar esse céu aí, céu bonito, e vier buscar a sua igreja. Vai ser o maior evento da história, onde não mais vai existir outro igual. Vai ser um momento muito lindo para aqueles que permaneceram firmes, mas de dor e sofrimento para aqueles que olharam para trás. Com isso, a gente precisa entender quando é que vai acontecer isso. Quando é que vai acontecer, como vai acontecer, aliás, essa segunda vinda de Cristo? Sua vinda será audível. Ou seja, todos irão ouvir. Como? O som das suas trombetas. Os anjos tocando, entoando as trombetas. Tão alto que todo o mundo, todo o globo vai ouvir. Todo o globo vai saber o que é isso, o que está acontecendo. Para quem não conhece, vai ter medo. Mas para os que pedem discernimento ao Senhor para entender o que está na palavra, estarão felizes, porque o momento da dor, o momento do desespero vai acabar. Outro exemplo, o retorno de Jesus ele é iminente. Vai ser de surpresa. Ninguém espera. Como o Cristo até falou, nem ele, nem o Filho sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem o próprio Filho sabe, somente o Pai. Por isso que precisamos estar atentos. Devemos estar preparados. A qualquer momento, esse céu aí pode se rasgar e Cristo voltar e buscar sua igreja. E se você não estiver preparado, infelizmente você vai ficar. Claro que eu não quero isso para você. Quero que você esteja junto conosco. Nós também estamos na luta todos os dias, nos santificando, nos limpando nosso coração, para que o Senhor ache graça em nós e quando Ele abrir o livro da vida, meu nome e o seu estejam lá. Por isso que precisamos ter em mente que a volta do Senhor acontecerá de surpresa. E precisamos estar preparados para quando Jesus rasgar o céu, possa nos chamar, vinde do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Veja que alegria, né? Que coisa boa. Passar por tanta dificuldade, por tanta dor, por tanto problema, por tanta crítica, mas continuar ali firme, persistindo, e ao final você receber o maior prêmio, que é a vida eterna. Ai, que alegria, que coisa boa, né? Só Cristo pode dar uma coisa assim. Não pense que são seus bens, não pense que é seu trabalho, não pense que são suas amizades. Nada nesse mundo pode se comparar ao que Cristo vai dar pra gente. A salvação ela é eterna para todo sempre e você vai se parecer com Cristo. Veja.
as roupas que Cristo que Ele está usando, nós também passaremos a usá-las. Estaremos assentados, estaremos sentando com Ele à mesa da grande ceia. Veja que alegria! Nada nesse mundo se compara a essa glória. Por isso que permaneça firme. Só assim chegaremos no objetivo final, que é o nosso galardão. Por isso que precisamos esperar servindo com submissão. Devemos esperar fazendo o bem, pregando a palavra, compartilhando o amor, fazendo de uma forma que o Senhor se agrade de nós. Por isso que precisamos sempre, em todo momento, pedir direção ao Senhor sobre tudo que a gente faz. A gente sabe disso. Nós erramos. Nós somos seres humanos, nós somos propensos à falha. Nossa consciência, nossa natureza aqui, carnal, ela sempre nos induz a fazer o que é errado. E querer dizer que o errado é bom, mas não é. Precisamos entender que, apesar das nossas falhas e imperfeições, Cristo mesmo assim nos ama. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama você e eu. Não é à toa que Ele diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Veja que alegria. Então, se mantenha firme, continue fazendo a vontade do Senhor, para que o Senhor sinta alegria e prazer em poder lhe chamar meu filho, meu discípulo, minha semelhança. Tenha isso em mente. Pois bem, vamos às nossas últimas duas perguntas. Qual deve ser a postura do cristão frente às tribulações desta vida e ao grande sofrimento futuro? Leia Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5 e Mateus capítulo 24, verso 3. Qual deve ser a postura do cristão frente ao que vai acontecer e já está acontecendo? Qual é? Perseverança. Nos mantermos firmes, olhando para o alvo. Devemos olhar para Cristo, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, mas somente para Ele, que é o centro da nossa vida, que é o nosso objetivo maior, nosso objetivo final. Precisamos nos manter firmes, pois só assim, somente assim, chegaremos no último dia com a certeza de que seremos chamados e que o nosso nome estará no livro da vida. Então, se mantenha firme. Se você se diz que não tenho força, estou fraco, acho que não vou conseguir, entenda uma coisa. Lá em Isaías capítulo 41, verso 10, diz que o Senhor está conosco. Não devemos desamparar, não devemos ficar com medo, porque o Senhor está nos observando em tudo, Ele está conosco. Isaías 40, 39. Se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Se passar pelas águas, você não vai se afogar. O Senhor está conosco em todos os momentos. Entenda que o que você está passando hoje é apenas mais uma prova, mais uma forma de que o Senhor quer saber se você realmente está preparado para o que vai acontecer. Porque hoje, o que você sofre hoje, que você está passando, que você está dizendo que está complicado, será pequeno para o que virá. Precisamos estar preparados em tudo. Devemos pedir força e sabedoria ao Senhor para podermos andar de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua palavra, porque críticas virão. Não somente críticas do seu vizinho que reclama de você, não, que está começando a dizer coisas, não. Mas virão pessoas na sua casa buscar você, sua família, fazer o mal contra você só porque você acredita no Evangelho. Então, permaneça firme, pois mesmo passando por tudo isso, vai valer a pena. Vale muito a pena servir ao Senhor. Vamos à nossa sexta e última pergunta. Como podemos manter a vigilância em um tempo com tantas distrações? Leia Mateus capítulo 24, do verso 32 ao 33, do verso 36 ao 44 e Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Estamos vivendo num momento na chamada era da informação, a geração YZ, mas no caso já estamos na Z. Hoje nós somos bombardeados com muitas informações em todos os momentos, principalmente quando a internet começou a ganhar fama. Hoje nós somos dependentes da internet.
O ser humano ele é dependente, porque a utiliza para praticamente tudo. Como devemos nos manter focados, centrados, onde somos bombardeados de tantas informações que nos fazem tirar a concentração bem rápido? Como podemos nos manter fiéis ao Senhor com tantas informações, com tantas coisas que vem acontecendo? Que aos olhos humanos parece bom, mas para Cristo não. Muitos de nossos irmãos descritos na Bíblia passaram por provações, passaram por dificuldades. Muitos até pensaram em desistir, mas se manteram firmes porque tinham na sua mente, tinham a certeza de que eles iriam chegar ao outro lado. Que eles iriam chegar no seu objetivo e a conquistar a sua meta. Por isso que você e eu, cristão, servo do Senhor, compreenda que, apesar das lutas que você passa hoje, você está aprendendo, você está adquirindo conhecimento, experiência para as próximas coisas que virão. Se você hoje se mantém distraído, peça ao Senhor para que amanhã você não seja. Se alguma pessoa faz lhe tirar o pensamento, faz você perder a calma com muita facilidade, peça ao Senhor para mudar isso. Se você está sofrendo, se você sofre pancada todo dia, peça para Cristo lhe dar força, para lhe encher de coragem, a pessoa que tem medo. Mas em todas as situações, Cristo deve estar em todas elas. Pois é Ele que vai nos manter fiéis, pois é Ele que vai nos manter concentrados, nos manter focados em seguir nosso objetivo. Lembrando que não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim para Cristo que está no alto, pois é de lá que vai sair todas as nossas soluções e saídas. Amém? Eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido essa lição. Uma lição muito rica em conhecimento, muito cheia de informações preciosas que o cristão, principalmente o cristão, deve estar atento para o que vai acontecer e não deve ficar com medo para o que já está acontecendo, lembrando que não é o fim, apenas o início. Muitas outras coisas virão. Compartilhe para as pessoas, para seus irmãos, colegas, conhecidos, o que Cristo tem feito na sua vida e também mostre a ela o que vai acontecer utilizando-se de muitas passagens da Bíblia. Mas mostre com o sentido de falar a verdade e não para você se enaltecer. Amém? O desafio da semana nos fala assim: como a mãe prestes a dar à luz, que sofre com as duras contrações e a terrível dor do parto, assim será a vinda do Filho do Homem, após as primeiras dores e a grande tribulação. Como uma criança que nasce e enche o coração dos pais de alegria, assim Cristo virá e trará regozijo aos nossos corações. Como o noivo que sai ao encontro da noiva à meia-noite, assim Cristo voltará para buscar a sua igreja. Durante a semana, reflita nos sinais do fim apresentados por Jesus no sermão profético e nos princípios da perseverança e da vigilância. Reflita na promessa da sua vida, da sua vinda, e pense como será glorioso esse dia. Seu desafio é proclamar a vinda do Senhor Jesus e anunciar o seu justo juízo sobre a terra, que ele venha e, com ele, o fim para o novo começo no seu reino eterno. Amém. Maranata. Obrigado. Que Deus te abençoe.